Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço a toda a família Feal que está lá nos bastidores, no backstage, né? Trabalhando para chegar essa programação para você. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, Fernanda Pérez, né? Mas tem o Garcia. Olá, Fernandinha. Olá, Nando! Olá, ouvintes da Boa Nova! Começamos nessa manhã, você que está assistindo à tarde, nessa tarde, e você que está assistindo à noite, nesse luar, nessa energia boa, nesse alvorecer seu internamente. E vamos começar com a agenda, né, Nando? Agenda cristã. Vamos continuar a galgar a desfrutar desse ensinamento, né, Nando? Exato. Como a Fernanda disse, nós estamos trazendo aqui o, o livro Agenda Cristã do André Luiz, né, na psicografia do Chico Xavier, e também, né, o capítulo 11. Nós estamos fazendo aqui, capítulo por capítulo, medicação preventiva. Nada como, né, já dizia os nossos avós, né? É melhor prevenir do que remediar, né? Muito bem. Então, olha, ele fala aqui, ó, pense muito antes da discussão. O, discu- o discutidor, por vezes, não passa de estouvado. Use a coragem sem abuso. O corajoso, em muitas ocasiões, é simples e imprudente. Olha, ele está falando aqui de comportamento, de atitudes, de ações que a gente não deve levar a efeito, né? E isso faz com que a gente crie uma prevenção contra enfermidades, né? Porque se a gente entra numa discussão, às vezes a gente vai ficar com raiva, vai ficar, né? Se a gente se acha corajoso e às vezes vai entrar em mais encrencas ainda, né, Fernanda? Sim, todos nós hoje em dia, a gente tem um pouquinho de ariano em nós, né? A gente fala muito, tem gente que fala de signos. Então, assim, a característica de hoje em dia, eu vejo de ansiedade de todo mundo é um impulso, né? Não pensa, simplesmente não tem um filtro. Foi, já foi. Ih, já fiz. É um impulso, sem raciocínio, né? Então, assim, pensa. Às vezes a gente tá nervoso e aí já começa a escrever no WhatsApp, mandar uma mensagem, né? Opa, aí vem um estalinho do mentor do seu lado. Respira, olha o que que isso vai te gerar. Inimizade, vai criar atritos onde não deveria ter. E aí você vai falar, por que que eu fiz isso? Será que era meu ego? Que eu quero as coisas para ontem? E, porque Deus nos prepara, tudo tem o tempo de Deus. Deus sabe as coisas. Obviamente, a gente tem que fazer um movimento para merecer certas coisas, né? Então, não é sentadinho assim, tipo, eu vou esperar Deus agir na minha vida. Se você não se move, mas se mover em que sentido? Foi o que ele falou assim, preventivamente. Pense muito antes de realizar algumas coisas, que é o planejamento. A gente tem que planejar muita coisa, para depois a gente refinar, para depois a gente transformar as ações. Não é algo assim muito simples, pum, fiz, pronto, acabou. É para ontem. Não. Então, assim, os japoneses têm uma cultura, principalmente de médico. Médico bom é médico preventivo. Eles verificam estatisticamente quantos pacientes, como estão a saúde dos pacientes. Eles retornam muito para aquele médico. E aí, se os pacientes estão bem, só a rotina, não ficam indo e voltando
no médico, então eles têm essa estatística. Opa, então a prevenção está surtindo efeito, porque eles são pessoas culturalmente disciplinadas, né? Então, assim, e por isso que eles têm uma longevidade, né, de 100 anos, eles vivem muito. Tem os centenários, estão lá no Japão, que eles se alimentam bem, tipo, alguns, né, assim, não falar a maioria, né, mas porque por eles comerem também muita comida crua, eles têm maior incidência de câncer no estômago, também tem isso, né, e já os americanos têm muito câncer intestinal por conta dos fast food, então também tem isso. São indicativos, mas na área preventiva, os japoneses, né, os orientais dão um show na gente. Mas por quê? Porque eles são disciplinados nesse quesito. Então, pense, use sua coragem sem abuso, né? Que fala aqui que você lê, né? O corajoso, em muitas ocasiões, é simples, né? Em muitas ocasiões é simples, imprudente. Ele não usa a prudência, né? Às vezes, muitas vezes a gente é imprudente, né, Nando? É aquele impulso, tipo, eu preciso, tal, eu preciso realizar os meus desejos e desmereço os desejos do meu irmão. Né? E isso vem do que? Da sobrevivência da nossa espécie. Isso é normal, mas a gente tem que. A gente agora estamos em evolução, vamos agir com parcimônia. Peraí, que eu, se eu quero o bem para o outro, eu quero o bem também para mim. O que eu esperaria que o outro fizesse para mim? Então, age como se você estivesse fazendo para você. Como que você gostaria que as pessoas também fizessem para ti? Então, e assim, se a outra pessoa não fizer aquilo que você faz para ela, tenha sua consciência tranquila, porque sua saúde, na sua prevenção, tá tudo bem. Você tá bem de saúde, né, Nando? Exato, né? Nada como você antever alguma coisa que você pode, está no seu alcance. A gente não sabe do futuro, né? Mas tem coisas que estão bem próximo, que nós podemos já prevenir, né? Por exemplo, um amigo esses dias aí falou: Ah, meu pai tem meu pai tinha uma questão, meu irmão teve, então eu fui lá, fui no médico e já fui fazer exames. Aí o médico falou: Você está fazendo o correto, né? Você já está se prevenindo, porque quando isso por acaso surgir, você já fez um tratamento preventivo, né? Então isso aí é a gente, né, trabalhar com prudência. Imagina se a gente sair aí pelo trânsito dirigindo a torto e direito, o que que não vai acontecer, né? Então a gente tem que hoje dirigir, principalmente nas grandes cidades, a gente dirigir já pelo outro, né? Vendo o que o outro está fazendo, para evitar acidente, sair fora daquilo que o outro está fazendo de errado, né? A gente já está se prevenindo para não entrar no acidente. Ele fala aqui, ó. Observe os seus métodos de cultivar a verdade. Muitas pessoas que se presumem verdadeiras são veículos de perturbação e desânimo. Então a gente acha, vai lá nas redes sociais, entra lá no Instagram, entra nas outras redes sociais que tem aí, TikTok, aí a pessoa está falando determinada coisa lá, se você já acredita que aquilo é verdade sem checar, né? Como aconteceram e acontecem com as fake news. A pessoa não checa, já passa adiante, achando que aquilo é verdade, e aí aquilo passa a ser um veículo de perturbação e desânimo, porque a pessoa fala: "Ah, então isso é verdade, né?" Passa para frente e fica depois sofrendo com aquilo. E na verdade, por verdade, aquilo não é verdade. E aí a gente precisa tomar cuidado para não adoecer com as fake news, aí com as mentiras, né, Fernanda? O mal da humanidade é a presumir que aquilo é verdadeiro, né? Sem checar, foi o que você falou, e as fake news estão aí fazendo, né, esse trabalho de fazer com que a gente fique com a tormenta cerebral, né? A gente fica atormentado. E o ser humano é tão criativo,
Vou contar um exemplo que aconteceu atualmente, que as pessoas pegaram uma jornalista de uma televisão, né, de uma rede de TV famosa e começaram, ai, você viu, começaram a julgar ela, né? Ai, você viu como que ela estava assim? Porque ela foi bem no dia do Vaticano, né? Que teve o boom, falaram, acho que todo mundo já sabe quem é a jornalista, coitada. E aí todo mundo criou uma história, presumiram o porquê que ela estaria com mal-estar. Olha só como o ser humano cria história. Nós somos uns excelentes contadores de história. E criou-se uma fake news. Ai, ela estava assim porque o chefe dela estava do lado e ela não estava se sentindo bem. E não foi nada disso. Ela simplesmente estava com uma dor no joelho. Olha isso, ela teve que se retratar. Olha isso, olha que coisa. Ela se retratou nas redes sociais, falando, gente, eu estava com uma dor no joelho. Eu agradeço ao meu chefe, né? Porque aquilo que ele falou ao vivo foi, foi porque ele sabia que eu estava com um problema no joelho e que eu não poderia ficar de pé por muito tempo. É por isso que ela estava com aquela cara era de dor. Gente, quer dizer, não checam. Na dúvida, gente, pergunta para ela: olha, estamos achando isso. Você tem que falar: o que aconteceu? Né? Se isso porque hoje em dia, né, o mundo é fofoca news, né? Eu falo, né? Todo mundo quer saber o que que se passa, presume que como se isso fosse relevante, não a notícia do que estava sendo dado naquele momento. E as pessoas, quer dizer, tanta coisa para a gente cuidar na nossa vida, tanta coisa, gente, para cuidar da nossa vida, e a gente presume o que o outro está sentindo, espalha a nossa verdade, que é uma mentira. Olha, e assim, e para quê? Isso é bom para você que espalhou? Isso é bom? Essa verdade vai fazer a nossa alma evoluir? Não. Vai. O importante é a informação é relevante. Tipo, o que no caso da jornalista, o que que eles estavam passando lá? Qual era o objetivo? Qual o propósito? É ali que você tem. Agora a gente fica muito preocupada em pensar que o outro, ai, e julgar o outro, que foi o que aconteceu, o julgamento. E a gente fica nesse vício que isso a internet faz, né? Então, assim, vamos parar, vamos. Dependendo do que é verdade, o que que você vai passar para frente? Ela vai ser bom para aquela. A verdade vai ser boa? Filtra essa verdade. Ela é verossímil? Ela é verdadeira, real? É. Vai fazer bem para a pessoa? Vai fazer ela continuar fazendo um bom serviço, um bom trabalho, crescer, evoluir? Não. Então não passa adiante, gente, pelo amor de Deus. Lei de Sócrates, os três filtros. Lembra do filtro lá de Sócrates? É verdade? Sim. É relevante? Não. Algo assim, não lembro de cor e salteado, mas só basta isso. Vai ser relevante para aquela pessoa? Então, e isso é preventivo para você, né? Medicamento para você saber disso, mentalmente, psicologicamente. E se aquilo também meu irmão vai se sentir bem? Porque a outra pessoa feliz te faz feliz. É um retorno, é um bumerangue, né, Nando? Se a pessoa não se prevenir, pode pegar, né, de surpresa. O bumerangue volta e bate na cabeça da pessoa. Ela joga e depois a consequência, né? Ele fala aqui, ó, proceda com inteligência em todas as situações. Não se esqueça, porém, de que muitos homens inteligentes são meros velhacos, aqueles que usam a inteligência, né, de forma a prejudicar as pessoas. É aquele que tem inteligência, mas usa. É que nem aquele que tem o bisturi, ele, em vez de usar para fazer a cirurgia, ele, né, tira a vida das pessoas. Aqui é você mudar, é que nem a própria internet aí, né? Uma ótima e excelente ferramenta e a gente usa para outras coisas, para, né?
muitas vezes levar situações difíceis para as pessoas. Então, a gente tem que usar a inteligência, né? Não artificialmente, né? Tem que usar ela naturalmente, não virtualmente somente, usá-la de forma natural, né? Sim, natural, né? E Deus nos deu, né? é, Ele nos deu a inteligência para fazer a gente pensar. Lembra os vídeos lá atrás que a gente gravou, Nando, que eu falava assim: a cabeça não foi feita para separar orelhas. Eu sempre falei, e tem vários vídeos eu falando a respeito disso. Deus criou o nosso cérebro, todas as células que estão lá envolvidas para raciocinar, né? Então, assim, é, vamos pensar, o que que eu posso, porque assim, Divaldo Franco, né? Que Deus o tenha, né? E de certeza ele já sabia de tudo que ele ia passar. Eu estava vendo os vídeos dele, né? Agora. Ele nos ensinou tanta coisa de pensamentos, de como a gente deve enfrentar essa vida preventivamente, né? E ele teve os seus conflitos internos ali, porque ele queria viver como nós, né? E até a Joana de Ângeles fala mais ou menos assim: você vai ter que perder seu tempo enxugando as lágrimas dos outros. E não é perder tempo que ela quer dizer, tipo, você vai perder. Não, você vai. O foco seu nessa vida vai ser enxugar as lágrimas das pessoas que passarem na sua vida. Essa é a sua missão. E ele fez brilhantemente. Se a gente se preocupar em ajudar nosso irmão e ser bons semeadores nessa jornada, a gente vai esquecer nossos problemas. Porque a gente fica muito preocupado do que está por vir, do como vai ser meu amanhã. A gente é muito ganancioso, a gente é muito obstinado a querer mais, 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 mais. E a gente tem que pegar Chico Xavier, Divaldo Franco, quantos outros passaram nessa terra nos ensinando que menos é mais. A simplicidade nos faz sermos pontes para Cristo. Então, se você quer ter essa ponte para Cristo, de ter uma conexão com Ele, né, nessa prevenção mesmo de viver bem, de viver saudavelmente, faça a semeadura do bom pastor, seja um bom pastor. Você não precisa ser um pastor da igreja evangélica em respeito, né, respeitando a todos eles. Você não precisa ser um budista. Você não precisa ter nenhuma religião, né? Mas faça o bem. Faça. Você vê que o seu trabalho, você conseguiu um sorriso daquela pessoa. Opa, consegui! É tão gratificante você ver um irmão se levantar através de você, você conseguiu, mas não é para você levantar uma bandeira e falar, olha, eu consegui. Não. Conversa com Deus. Fala, Deus, fiz meu trabalho bem, eu dei o meu melhor. Fiz aquilo que estava no meu alcance de acordo com a minha evolução. É o que eu tenho para dar naquele momento. E aí, através de sonhos, através de pessoas, Deus vai te mostrar se você está indo para o caminho certo ou não. Então, assim, e isso a gente tem que fazer todos os dias. Isso é a prevenção. A prevenção, não para essa carne aqui, é para a alma. A gente está muito ligado também, porque a carne reflete o que está acontecendo na nossa alma, né, Nando? Reflete, né? O último estágio, onde tudo acaba acontecendo depois. Ele fala aqui, ó, também, ó, seja forte na luta de cada dia. Não ouvide, ou seja, não esqueça, contudo, que muitos companheiros valentes são suicidas inconscientes. Então, às vezes a gente acha que a pessoa está fazendo algo com valentia, mas ela está numa autodestruição, né? Aos poucos ela está tirando
a sua energia de vida, né? Por se colocar numa situação difícil, né? Ah, eu sou valentão, né? Que nem os machos, né? Sou, né, corajoso. E aí? Será que você está sendo tão corajoso? Será que isso se chama coragem mesmo, né? Ou você está aí inconscientemente tirando cada dia, né, a energia de vida que você pode ter, né? Uma, você não vai partir antes do tempo, né? Você precisa trabalhar, a gente precisa trabalhar isso. A gente tem o tempo certo de vida aqui. Então, eu acho que o Chico e o Divaldo foram pessoas que aproveitaram excelentemente o tempo que estavam aqui, né? Então, é isso que a gente precisa seguir esses exemplos, de aproveitar muito bem os anos que a gente tem aqui na Terra, né, Fernanda? Essa parte do suicídio me lembrou muito o Nosso Lar, o livro Nosso Lar, que o André Luiz, ele foi um suicida. E você vendo a história, mas como é que ele foi suicida se ele era médico? E, teoricamente, o médico tem que salvar vidas. Mas não é só isso. O que estava dentro dele? O que estava dentro do cerne dele, da alma dele? Como que ele estava trabalhando? Como ele estava fazendo essa parte mesmo de, de prevenção? Ele estava cuidando da saúde dele? Não, ele estava se matando. E aí ele falou: como? Estava se matando. Estava fazendo coisas erradas na vida dele. E os vícios que ele tinha, a forma também de tratamento com os clientes dele. Parece que ele estava tratando todo mundo bem. Aí vira as costas e chulapa. Então, assim. E aí, depois, ao desencarnar, uma cliente dele orava por ele. Porque para ela, ele foi uma ótima pessoa. E isso ele nunca esperou. Então, assim, na nossa vida tem muita viravolta, muita coisa que você não espera. Só quando a gente desencarna que a gente vai descobrir. Então, Deus nos guarda muita coisa, muita. Às vezes a gente fala, será que eu estou fazendo certo? E demora para vir a resposta. E aí você fica com isso na cabeça, será que eu tô indo bem? Você fica com aquele questionamento, com aquela dúvida. Mas calma que Deus não tarda. Ele vai te responder. Demora, mas responde. Tenha paciência, que a paciência transforma a conduta. Então, sempre é uma frase que eu carrego comigo. Paciência transforma a conduta. Às vezes eu estou impaciente, porque eu sou ser humano, né? A gente tem aqueles desejos internos que quer para ontem. Só que aí você fala, opa, paciência transforma a conduta. Então, assim, é um mantra, né? E você pode ter seu mantra como prevenção, né, Nando? Exato, vai usando o mantra, né, para sinalizar para o cérebro que você está fazendo isso. Paciência aí, né, que você disse, né, prevenção aí para você não ter um AVC, um infarto, né? A gente tem que tomar cuidado. Ele fala aqui, ó, estime a eficiência. No entanto, a pretexto de rapidez, não adote, aí, ó, essa palavra, a precipitação. Falamos já sobre a pessoa se precipita e com isso ela, né, acaba por adoecer, né? É adoecimento. Isso é um adoecimento quando a pessoa se fere, quando a pessoa tira o tempo de vida que ela tem, quando ela se enraivece, quando ela, olha, por aí vai. Então a gente tem que trabalhar essa ansiedade de querer resolver tudo de uma vez e saber do futuro que não está nos nossos domínios,
né? Então, é isso, né, Fernanda? Nós somos todo ser humano é precipitado nas coisas, né? E a precipitação às vezes nos leva num caminho nada agradável, né? Então, assim, essa parte aqui que a gente falou anteriormente, seja forte na luta de cada dia, não é para você ser forte. A gente não precisa ser forte o tempo todo, porque é cansativo ser forte o tempo todo, né, Nando? Né? A gente tem nossas vulnerabilidades, obviamente nem sempre, a gente tem que saber para quem que a gente vai mostrar nossa vulnerabilidade, né? Tem pessoas e pessoas, infelizmente, nessa terra que a gente tem que sobreviver, a gente não pode ser vulnerável com uma pessoa que a gente não tem uma intimidade. Eu acho que, assim, pessoas confiáveis, seja seu terapeuta, você pode ser vulnerável ali. É um ambiente o que saudável. Com a sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Ali você pode ser vulnerável, né? Então, assim, eu aprendi, eu tô falando de algo que eu aprendi na vida, tá? E eu quero compartilhar com vocês. Eu não aprendi lendo livros, eu aprendi mesmo lidando, né, nessa minha jornada. Que às vezes eu confiava muito em todo mundo, né? Só que aí aprendi o que é, ó, cala-te, tá falando demais. Então, assim, eu tô passando para vocês o que eu aprendi para vocês não passarem o que eu passei. Como irmã mesmo, sabe? Então, assim, cala-te, não fale da sua vida particular. Não parece que aquela pessoa quer você falar, aquela pessoa é tão boa, quer meu bem. Você não sabe. Filha de Deus, você não sabe. Cala-te. Como uma boa irmã, tenha pessoas. Quem quer teu bem é aquela pessoa que te pôs no mundo, um pai, uma mãe, um irmão. São essas pessoas que te querem bem. E procura um terapeuta. E Deus. Procure nas orações, né? Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Temos os nossos mentores e temos o nosso Criador. Fernando, isso que você disse é muito importante, porque às vezes a gente a gente se expõe de uma maneira que você não está usando de prevenção, né? Você está, muitas vezes, é a mesma coisa. Use máscara para entrar em determinado lugar. A pessoa não usa. Para que é o uso de máscara? Para prevenção. E aí você se expõe. Aí, ao se expor, você contamina outras pessoas, porque você não usou a máscara. Então, tudo isso a gente precisa fazer. Isso é algo imprescindível na vida da gente. Então, quando claro, por natureza, a gente poderia estar confiando, mas infelizmente a gente precisa ter a questão preventiva de não abrir tudo para quem a gente não confia, né? A gente tem em quem a gente confiar, né? Então não precisa ficar aí contando a tua história para qualquer um aí, né? É isso, Fernanda. A gente vai agora para o momento de prece, de oração e de orações aqui no Alvorada. Um dos assim medicamentos mais importantes e perfeitos para a gente se prevenir é a oração, a vibração boa, a prece, né, Fernanda? E é aquela água que a gente também sempre sugere para a pessoa deixar aí, ó, a água. Fala aí, Fernanda. Ó, Ó, hoje minha você está um amiga, pouquinho mais da metade. que eu já bebi, né, um pouquinho. Então tá bom. Então, reserve essa água aí que a gente vai voltar com a prece, coração e as vibrações aqui no Alvorada. E agora a nossa querida Noé Fernanda vai trazer para nós, através das suas palavras, a prece no dia de hoje. Vamos lá, Fernanda?
Respirem profundamente, tirai tudo da mente, tudo aquilo que te perturba. Liberte-se de todas as ataduras que você criou para você. Respire, continue respirando, foque na sua respiração, que o seu mentor espiritual, mentor ou mentora espiritual, está emanando para todos que estão ouvindo esta rádio. Seja em qual tempo for, gravado ou não, vocês estão recebendo toda a energia que lhe falta. E essa energia vai emergindo da cabeça até seus pés e vai te limpando toda aquela energia, toda aquela absorção de negatividade que você teve durante o dia, de ontem ou desse mesmo dia que você está ouvindo, está sendo aterrado. E a Pachamama, junto com a energia crística, a energia de Jesus Cristo, com São Germain também, todos estão fazendo um trabalho muito bonito de transformação da sua energia. E essa energia, depois de transformada, vai ser transportada através das artérias, das veias que estão nas suas pernas e vão voltar até você. De volta das pernas até a sua cabeça. Uns recebem banhos de arruda, outros recebem banhos de alecrim, outros recebem banho de manjericão. São tantos banhos energéticos que estão espalhados para cada um tem a sua energia restabelecida. Coloque as mãos em vossos corações, sintam o coração pulsar. Isso é a vida, e é a vida que Deus colocou como presente para todos vocês. E que essa energia, essa vibração, esse tum, tum, tum que bate dentro dos vossos corações, é a energia de Deus Pai Todo-Poderoso, que está aqui para libertar vocês das ataduras que vocês criaram para vocês. E, depois dessa limpeza de vocês, vamos emanar para o planeta Terra, agradecendo a Pachamama, essa terra que nos acolheu. Gratidão, Mãe Terra, gratidão. Desculpe se a gente fez algo de errado para ti. Perdão. Que em cada coração, cada alma que está morando em vós, Terra, receba uma centelha divina, uma centelha de paz, uma centelha de cura para todas as enfermidades mentais, emocionais, físicas. Que limpe todos vocês, que assim seja, graças a Deus. Amém. Sim, seja. Obrigado aí, Fernanda, pela condução, não é? Das vibrações, da prece aí nesse momento. E a gente quer dar um recadinho para você. Como que é possível que essa imagem, esse vídeo, né, que chega aí para você, esse áudio, né, é possível como? Através da sua doação, da doação daqueles que se tornam sócios do Clube Amigos da Boa Nova. Se você puder ajudar, quiser ajudar, a gente está, né, pedindo para você que faça essa ação aí pelo próximo, né, que vai receber também essa imagem, esse áudio. Então entre no site ó, amigosdaboanova.com.br. Quer falar para ter informações com alguém? Temos a central de atendimento com as nossas colaboradoras, ó, 0800 12 018 38 e tem o fixo que é o 11
2458-3214. E o WhatsApp, esse meio de comunicação rápido e fácil em todo o planeta. O WhatsApp do clube é 11 97834 2246. E tem o Pix, que é uma modalidade de envio de recursos de banco para banco rapidamente, né? Você pode fazer agora, durante o programa. 11 é a chave, né? 11 97261 0272. Não sei como que você está fazendo a sintonia aí da rádio, da TV. Existe uma maneira bem fácil, prática, rápida. Você, né, entra lá na busca ou naquele caminho que você coloca site, né, na internet, coloca lá portalmundomaior.com.br. Você entrando nesse site, tá facinho para você sintonizar. Você desce lá com o dedinho, ao vivo, tá escrito assim, ó, TV, né? Tem o botãozinho, rádio, tem o botãozinho. Você clicou no botãozinho, você estará já ouvindo e assistindo a programação. E dentro desse site, dessa plataforma, vamos dizer assim, desse canal, você vai encontrar várias outras coisas, né? Então, vai lá, descubra, tá bom? Muito bem, Fernanda. Vou voltar aqui, né, no tema e ele fala assim, ó, não enfrente perigos sem recursos para anulá-los. O que consignamos por desassombro, muita vez é loucura. É se atirar e entrar onde você não sabe, isso é perigo, né, Fernanda? Sim, pegar brigas que não são suas, dependendo da situação, né? Tem certas coisas que é melhor ter. Lá no início que a gente falou, pense antes de agir, né? Não enfrente perigo sem recursos. Se você não tem recursos para se defender de maneira com inteligência, né? Que é recursos com inteligência? É ter sabedoria, é falar manso, né? Mas não manso de se humilhar, é ter firmeza na voz, porque todo mundo pensa que Cristo era uma pessoa amável, assim, de uma doçura, de falar baixinho. E não é bem assim, não, tá? Jesus também não era. Jesus, assim, ele falava firmemente, mas com calma. Mas ele era firme. Ele era um cordeiro e leão ao mesmo tempo. Por isso que a gente fala assim: um cordeiro, tem imagem, né? Às vezes, né? Que coloca um cordeiro e um leão. Ela fala, por que cordeiro e leão? É a dualidade. Que vo- Só que assim, é a dualidade, mas equilibrada, né, gente? Né? Vamos lá. Então, assim, usa a prevenção eu tenho que ser corajoso, mas usar inteligência, ser firme. Nossa, Fernanda, é muita coisa. Nossa, Nanda, é muita coisa. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou colocar essas ações? Orando, meditando, pedindo orientação, não para mim, não pro o terapeuta Nando, pode, né, Nando? Mas assim, peça orientação para sua consciência das suas crenças. O que é bom? Você que assiste a gente, tudo que foi instruído a você a seguir o caminho do meio, dependendo da situação, como Jesus reagiria? Que palavras Jesus responderia em determinada situação? Porque assim, não bater no outro, isso não vai solucionar nada, nada. Então, assim, tenha argumentos fortes, faça o outro pensar. Às vezes, numa perturbação, questione. Você questione, entendi. Às vezes, o não entendi quebra a pessoa, que a pessoa, tipo, dá uma quebrada assim, tipo, ai, entendi, você poderia me explicar? Então, assim, use.
questões, pergunte. São maneiras amáveis de acolher o outro, porque o outro às vezes tem tanto problema. Então, assim, use recursos, use ferramentas para você não cair num buraco, né, Nando? A gente vai tropeçar, vai cair, e isso não é algo, é, assim, algo que devemos, né, fazer, porque a gente vai se machucar. Então, para quê, né, se a gente pode prevenir? A gente sabe que está ali na nossa frente e a gente vai ainda para, aí, para que existem as placas, né? Elas são justamente para isso, para a gente não muitas vezes ir para um caminho errado. A placa ela sinaliza que está lá em obra. Ah, está em obra, então vou lá vou entrar na obra. Você vai entrar no buraco? Puxa vida, então você está querendo mesmo, né? Então, para quê? A gente criar problemas, criar sofrimentos, se a gente pode evitar. Então, prevenção é isso, é evitar. A gente está falando de medicação preventiva, né? Então, a medicação é uma ação para que a gente não tome um remédio mais amargo do que, né, precisaria, né, Fernanda? A vida tem os medicamentos amargos, né? Cada ação tem uma reação. Isso não é pelo amor, é pela dor, né? Infelizmente. Então, assim, guarde, né? O próximo parágrafo é guarde valor, né, Nando, em suas atitudes. Recorde, entretanto, que o valor não consiste em vencer, em ser o primeiro, né? De qualquer modo, mas em conquistar o adversário é um trabalho pacífico que a gente já tinha falado anteriormente, né? Então, assim, olhe para o sermão como Jesus, pacificamente, mas como um leão, firmemente. E tenha um bom ânimo, né? Que é a prova, mas seja comedido em seus empreendimentos, da audácia ao crime, a distância é de poucos passos. Então, assim, respira, clareia o mental, clareia suas emoções para você fazer um trabalho maravilhoso nessa terra, né, Nando? Exato. E para terminar o texto, né? Foi bom que a Fernanda leu, que a gente está chegando no finalzinho. Atenda à afabilidade e à doçura em seu caminho. Não perca, porém, seu tempo em conversas inúteis. Quando a gente faz isso, né, Fernanda? Perdendo tempo aí nas redes sociais aí. Muito. Eu aconselho a todo mundo seguir pessoas que podem agregar a sua inteligência e não dispersar sua inteligência, porque a internet está muito dispersiva, então não tem um foco, né, para a gente evoluir. Está muito disperso. Muito bem, Fernanda. Estamos chegando no final de mais um programa Alvorada. E aí, a sua despedida aí do povo, de todo mundo que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Que o amor transborde seu cálice, independente da circunstância e do caos que há no momento. É isso aí. Com essas palavras da Fernanda, a gente encerra aqui mais um Alvorada, convidando você para estar aqui no próximo programa, comigo, com a Fernanda, com a equipe do Alvorada. Te agradecemos e te pedimos que venha até o próximo programa Alvorada. Agora aquele tchau de sempre, né, Fernanda? Tchau, tchau, Fernanda. Tchau, 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 tchau! Tchau, gente! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.